Oi, pessoal, bom dia para todo mundo. Aqui é o Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures. Hoje a gente está aqui para trazer mais uma sessão do Liga Talks, levando muito conhecimento, muita informação, muitas tendências para todo mundo que trabalha com essa agenda de inovação, desde lá do pessoal que está na linha de frente da execução da estratégia, até o nível dos conselhos consultivos de administração e da alta liderança das companhias. Hoje é um prazer de estar aqui para falar com vocês exatamente sobre governança corporativa e inovação com o Yuri Cap. Já vou passar a bola para ele se apresentar, mas é o grande responsável aí por conduzir o trabalho do Celint, que tem Uhum. ajudado muitas companhias a transformar suas empresas através da governança, né, nos conselhos, e também as pessoas que estão buscando esse papel dentro de conselhos de administração e também conselhos consultivos. Antes da gente, de fato, entrar aqui no nosso debate de hoje, e acho que convido aí todo mundo que estiver nos acompanhando, quer trazer mais gente para o papo aqui, vai ser ótimo. Vamos deixar o evento inteiro aberto para vocês aqui no chat fazerem perguntas. A gente vai bater Uhum. uma bola, mas faz questão de responder perguntas de vocês. Essa iniciativa aqui do Liga Talks, ela é uma iniciativa que a gente tem desenvolvido com a Liga já há algum tempo, de levar educação sobre inovação para o mercado. Hoje a gente é uma referência nesse mercado de inovação aberta, tendo trabalhado aí com mais de 130 companhias de grande porte no Brasil, e também na América Latina, tendo uma base muito robusta hoje de startups, a base mais oxigenada, um desafio muito grande, né? Continuar avaliando startups, porque elas nascem e morrem com rapidez, novas tecnologias surgem, então elas mudam de foco, mudam de segmento de mercado, tem novos cases, mas sempre um desafio ter uma base grande, e a gente já tem uma expertise aqui de trabalhar com muitas companhias. Dentro da nosso leque de empresas, a gente tem de todos os segmentos: empresas de bens de consumo, empresas do mercado de serviços, financeiros, logística, saúde, enfim, todos os segmentos em que vocês possam ter alguma atuação, esse trabalho agnóstico da Liga pode ajudar vocês. E é por isso que a gente trouxe esse tema de governança, porque ele, de fato, interessa a todo tipo de companhia e porte de empresas, e essa iniciativa ela faz parte da nossa campanha, que é o Follow On, que é uma agenda que estamos vivendo um momento delicado, né, economicamente falando, um desafio grande para as companhias, com aperto de headcount ou com um nível mais de restrição, né, de pragmatismo no seu orçamento. A gente decidiu fazer essa campanha justamente mostrando como a inovação pode ser um veículo para tirar as empresas e o país todo desse momento de crise e gerar mais eficiência e rentabilidade para os negócios e, obviamente, mais valor para o seu mercado. Muito esse convite de que muita gente às vezes tem dificuldade de entender o momento para inovar, e a gente vai sempre insistir que o momento de inovar ideal é sempre o agora, quando a gente não perde essa agenda, e não é à toa que a gente trouxe o Yuri para falar conosco hoje sobre esse assunto, né, como perenizar os negócios da companhia e como a inovação faz parte disso. Yuri, seja muito bem-vindo aqui ao Liga Talks. Queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. Bacana, obrigado pelo convite, Gui. No seu speech de abertura, você já fez uma série de ligações bastante importantes, né? Governança é um assunto que serve para todo tipo de empresa, pequena, média, grande, é capital aberto, capital fechado, familiar ou não familiar, né? Falou também da questão da perenização, que é o grande objetivo da governança corporativa, né? E como inovação e governança estão extremamente ligados, e a gente vai falar muito disso nessa conversa, ligados sobre um ponto chamado planejamento estratégico, né? O meu LinkedIn está disponível, né, no bate-papo, peço que vocês acessem, peço que façam uma conexão, será um grande prazer, né? Mas, rapidamente, eu trabalhei em três grandes empresas, na Maxion, na Ambev, a minha mais longa carreira foi na Embraer, sempre liderando operações industriais da Embraer no Brasil, na Europa, especificamente em Portugal e na China, né? Ao longo da minha carreira, fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, em gestão de projetos, e hoje eu sou mestrando em governança corporativa, né? No que eu encerrei a minha carreira na Embraer, fiz um hiato pensativo, mas todo executivo tem ou deveria ter, né, os seus planos pós-carreiras, e dentre o meu plano pós-carreira, o desenvolvimento em governança era o ponto principal, né? Basicamente em função da minha relação com governança ao longo dos meus anos de trabalho na Embraer, né? E
Fiz o meu desenvolvimento em governança no Celint enquanto aluno, né? E fiz um desenvolvimento de governança na Governance Solution do Canadá, aproveitando a minha experiência internacional, né? Mas governança, já avançando para vocês, é um tema que fala todas as línguas, né? Pouquíssimas diferenças em tratamento de governança entre países, mas em síntese é a mesma coisa, né? E, ao longo do tempo, eu obtive o convite do Vanderlei Passarella em ser sócio, né, e CEO do Celint, e não, era um convite que não tinha como recusar, né? Por que não? Unir o útil ao agradável, a minha experiência enquanto executivo, com a minha experiência enquanto governança corporativa, trabalhando e sendo sócio de uma empresa, né? Então, cá estou hoje como CEO, né, do Celint. Maravilha. Obrigado aí pela apresentação. Eu acho que já Bacana. deixar no chat aqui, o pessoal ter contato realmente com o trabalho do Celint. E acho que vale ter esse contato não só para quem se interessar efetivamente por trabalhar nos conselhos, né, ter isso como carreira ou dentro da sua meta ali corporativa, mas para todo mundo entender esse papel da governança e a gente vai trabalhar um pouco dele hoje. Já vou chutar para o gol aqui enquanto o pessoal começa a Uhum. mandar as primeiras perguntas. Mas explica para a gente efetivamente, vamos dizer, governança corporativa e inovação, como que essas coisas se misturam, né? Acho que o pessoal talvez tenha até dúvida, o que que é governança corporativa e por que que estamos falando de inovação junto com toda essa agenda? Uhum. Perfeito. Governança corporativa tem milhares aí de definições, né? E essas definições, quando você compara uma com a outra, elas sempre vão cair num, num, num ambiente comum, né? Mas o seguinte, ele trata governança corporativa, e você já usou a palavrinha na abertura, né? Na questão da perenização adaptativa do negócio, né? Então, perenizar o negócio é perpetuar, né? É dar longevidade ao negócio, né? E dá longevidade ao negócio se você tem uma variável chamada inovação. Então, governança está muito ligada com inovação. E nós acreditamos que uma inovação de sucesso ela está amarrada com uma organização que tenha os seus conceitos de governança corporativa. Então, uma coisa ela vai viver atrelada à outra, né? E eu falei para vocês no comecinho, né? O planejamento estratégico, que é um mecanismo de governança, ele é fundamental para poder nortear a inovação, né? Você imagina um planejamento estratégico de uma organização que não tem inovação, você não vai ter inovação nesse ambiente, né? Mas se você tem uma componente de inovação, necessariamente, né, o conselho e os órgãos de execução, né, eles vão executar a inovação e o conselho ele vai monitorar o comportamento dessa inovação, né? Falando mais um pouquinho, né, do planejamento estratégico, se você tem gestão de risco. E inovação também está relacionado com gestão de risco, né? Se você é inovador, né, você tem um apetite de risco diferenciado, né? E para ter apetite de risco diferenciado, você tem que ter uma base de gestão de risco bem desenvolvida, né? Até onde eu vou e aonde eu não vou, né, com os meus movimentos de inovação, né? A governança e aí, outra amarração com inovação. Tendo governança, você tem processos de decisão, ou processos decisórios estabelecidos e claros, né? Se eles estão estabelecidos e claros, eles tendem a ser ágeis. E inovação precisa de processos de decisão ágeis, né? E os últimos dois pontos, né, que eu amarro, né? Inovação precisa de dinheiro, né? E precisa de estrutura, né? a, uma vez que você tem no plano estratégico inovação, você com certeza vai construir uma estrutura para poder dar suporte a essa inovação. Se você tem organização, se a sua empresa tem organização, ela vai obter financiamento, né, com taxa de juros muito mais vantajosas comparado com empresas que não têm inovação, né? E esse dinheiro de fora, né, ele pode ser usado para alavancar as suas estratégias de inovação. Então, Gui, inovação e governança vivem completamente juntas. É muito legal você ter comentado todos esses pontos, porque na experiência aqui como Liga, né, ajudando as empresas, em muitas ocasiões essa agenda dos últimos anos de falar de inovação aberta, de falar de crescimento de novas tecnologias, ele tem surgido sim lá na alta liderança, mas ele tem Uhum. talvez ganhado corpo mesmo
lá na linha de frente de times que cuidam de inovação, né? E a Uhum. gente ainda vê que tem muitos gaps, né, de comunicação aqui de quem está executando para a liderança executiva e depois para o board, para os conselhos, de como isso de fato dialoga, né? Você falou do dinheiro, Aham. falou do comprometimento da companhia, e daí parece que está cada um meio buscando um pedaço da história e deveria ser uma coesão, né? É uma coisa. É, Aham. outra coisa que eu queria que você explorasse para a gente, Yuri, a gente obviamente está falando de governança, e Uhum. governança vai fazer parte de toda a agenda que se fala hoje em dia de ESG, né? Tá Uhum. lá o terceiro pilar tem bastante a ver com governança. E eu gostei da forma que você explicou na primeira questão, de que quando a gente vai falar de inovação e governança, no fim você está falando um pouco de estratégia de defesa do negócio, né? De como blindar a Uhum. empresa das intempéries, dos riscos, mas também está falando de uma estratégia de ataque, porque no fim é como você vai conquistar mercado, vai vislumbrar que aquela sua estratégia de fato está acontecendo, né, está sendo realizada. Ah, junta um pouco para a gente, assim, como hoje você enxerga que do que está se discutindo de agenda de ESG, como que a inovação colabora, seja específico na governança, seja Uhum. nos outros elementos, quando fala de estratégia para ganhos ambientais, sociais, isso está ganhando corpo mesmo ou ainda está meio, peraí, estou tentando tatear o que vai acontecer? Boa. A questão do ESG, né, são três letrinhas, né, que são três letras pesadas, né? Muitas pessoas me perguntam, né, quem chegou primeiro, né, o E, o S ou o G, né? O fato é que, e uma outra variável, né, é mais perceptível a questão ambiental e a questão social do que a questão de governança, né? Mas eu tenho comigo que o G chegou antes, né? Uma organização que tenha governança foi capaz de definir que era necessário desenvolver o S e o A de ambiente, né? Então, o A nas questões das certificações, 18, 14 mil, né? O S nas questões sociais, não só do fator de doação, mas a questão de ações sociais. Muitas empresas têm escolas, né? Ou sustentam escolas, né? Bradesco, por exemplo, ou Embraer, por exemplo, sustentam escolas voltadas para o desenvolvimento social da comunidade na qual elas estão em volta, né? Então, trazendo no ponto, né, elas estão completamente ligadas, né? Penso que o G nasceu antes do E e do F, né? Mas quando a gente avança na composição dessas três letras, né, a questão da inovação ela traz como benefício a questão de soluções tecnológicas sustentáveis para o negócio, né? A inovação está amarrada com a transformação tecnológica, que talvez tenha sido um tema que foi mais massacrado anteriormente do que a gente chegar em inovação, o que a gente fala hoje, né? Mas necessariamente ela vai trazer soluções tecnológicas sustentáveis, e aí ajuda, né, a questão do ambiental, né? A inovação também, a gente vai falar um pouquinho desse assunto durante essa nossa conversa. Se você tem uma estratégia de desenvolver inovação com parcerias, ou parcerias com entidades sociais ou com o governo, melhor será para você, né? Te ajuda na composição dos custos, né? E também, né? Dentro de uma organização, a gente não tem todas as informações necessárias para poder desenvolver a inovação propriamente dita, né? Então, você traz entidades externas, né, para te ajudar nesse processo, né? Então, o envolvimento da empresa, né, com o social em torno, né, em termos de parcerias, né? Seja ela sociedade civil ou sociedade governamental, é um benefício da inovação em ambientes que tem governança, né? E, por último, você falou durante a sua conversa, a, a inovação incorporada na organização, você pressupõe que você tem a cultura da inovação da alta administração até o último nível da organização, né? E profissionais que atuam em organizações que suportam inovação
se sentem melhores, né, nesse ambiente, porque é um ambiente que você pode criar, né? E pode criar contribuindo com o ambiente de inovação da organização ou contribuindo com os processos de melhoria contínua, né, da própria organização, né? Que a gente vai ter oportunidade de falar desse tópico novamente. Então, processos sustentáveis, né? Associações com entidades civis ou entidades governamentais, né? E o fortalecimento da cultura e o engajamento dos funcionários. Então, acho que são os pontos que eu vejo da inovação fortalecendo o ESG. Que legal. Vou pegar um gancho aqui do que você estava comentando também sobre maturidade do mercado sobre esse tema, né? É Uhum, notório que a gente fala bastante hoje da agenda ESG, mas muito ainda tem um trabalho talvez quase educativo. Se na tua tese o G veio primeiro, então uhum. posso assumir que talvez o pessoal está tentando aprender o que fazer com ESG porque falta primordialmente governança? Eu não vejo dessa forma. Assim, eu vejo que tem muita gente falando de ESG, né? Mas pouca gente tem profundidade, né? Veja, um profissional que tenha gabarito de ESG, esse profissional ele tenha trabalhado pelo menos 20 ou 30 anos já com assunto ESG, né? Ele tem que ter tido lá atrás os seus envolvimentos com o ambiental, com o social e com governança. A gente está falando de três temas também, né? Muito pesados, né? Muito complexos, né? Então, eu não vejo da forma com que você perguntou, não. Eu vejo assim, uma forma um pouco mais tranquila. Que legal. Então, de alguma maneira, tirando um pouco o estresse aqui dessa agenda, né? Ou talvez um Uhum, convite mais de que, cara, inovação pode ajudar a subir a barra, né, dessa agenda toda. E é um pouco uhum, do que você comentou, né? Talvez as empresas já tinham algum processo de governança e agora tem novas situações em que elas estão sendo desafiadas, né? Seja na questão uhum, toda ambiental, que a gente tem de um ponto de vista mais global, e também em alguns mercados específicos, um desafio talvez até regulatório e fiscal, financeiro, né? Como que eu posso uhum. atender a demandas, a necessidades, né, do mercado, para poder, vamos dizer, manter o meu produto não só rentável, quanto atrativo para o mercado em que eu atuo, né? Toda a cadeia de rastreio, por exemplo, né, do agronegócio, entre outros casos. Muito legal. E eu Perfeito. também gostei do jeito que você colocou de buscar parcerias, né? No fim, a Uhum, governança vai incentivar que isso tudo seja feito de alguma maneira em rede, né? Dificilmente vai uhum. ser a empresa tem que dar a solução toda dentro de casa para todas aquelas questões. Isso tem aparecido nas discussões para os conselheiros? Como que eles têm tratado, assim, com que naturalidade eles têm tratado? Perfeito. Eu trabalho, antes da gente começar essa conversa, eu estava numa reunião de conselho, né? E especificamente nesse conselho, né? Eu sou o presidente do conselho, mas e o CEO da organização participa, não é membro do conselho, mas ele participa de todas as reuniões, né? E ele é uma pessoa que ele driva os desenvolvimentos na organização dele através de parceria. Então, todas as discussões em conselho, né? Ele tendo oportunidade, ele fala: vamos procurar um parceiro para desenvolver esse assunto, né? É uma arte, hein? Eu conheço muitas organizações que têm dificuldade de trabalhar com parceria, né? E do ponto de vista estatístico, eu acredito que você tem mais organizações que não que evitam parcerias do que propriamente organizações que focam em parcerias, né? De fato é uma arte você desenvolver parcerias, né? Parcerias longevas, né? E parcerias que no final, ao longo do desenvolvimento, te dê algum retorno, né? Que seja financeiro ou que seja físico, né? Mas parcerias é o caminho, porque a gente não domina todos os assuntos, né? Não vamos dominar todos os assuntos. O mundo vertical, né? Ele caiu há muito tempo, né? A gente precisa justamente de parceiros que dominam parte, né, dessa tecnologia que nós estamos discutindo naquela inovação para poder alavancar o processo. Bem legal. A gente tem mais perguntas, Fernando já colocou coisas aqui. Já vamos voltar nesse Uhum. assunto, tá, Fernando? A gente vai entrar num bloco daqui a pouco para falar especificamente
do papel dos conselheiros, dos líderes em particular, e a gente já retoma aqui a sua pergunta. Eu queria evoluir agora que a gente já introduziu um pouco do conceito aqui de governança corporativa, já falou um pouco dessa agenda SG, no sentido de que a governança está bastante atenta a essa agenda hoje, ela é fundamental, né? Vamos entrar um pouco mais já que o próprio Yuri colocou aqui para a gente sobre a cultura, né, corporativa, de fazer, ter mais facilidade ou não de fazer parcerias, de buscar ajuda externa quando a gente está lidando com o novo, né? E Uhum. como o pano de fundo aqui todo tem a ver também com inovação, é fato, né? Vamos dizer, agenda de inovação, seja pelos ritmos de transformação tecnológica, seja pelas especificidades, né, e personalização que o mercado está impondo para as empresas, né? Cada vez eu quero o produto mais pensado para mim, indivíduo, e não como massa e nem só como um grande grupo, né? Quero pensado para mim, específico, né? O digital, inclusive, força bastante essa visão, né? Pô, por que que o meu Netflix é customizado para mim e o resto da minha experiência, talvez analógica, é tão discrepante, né? Então, eu queria a tua ajuda para a gente pensar assim, poxa, se a agenda cresceu tanto, e eu acho que é quase provável que a gente encontre alguma liderança que não concorde com isso, né? Que não entenda que realmente inovação é Uhum. fundamental. O que está faltando para as empresas talvez darem um próximo passo mais robusto quando fala de iniciativas de inovação? É que isso não está tão presente ainda na governança. Bacana. A gente pode analisar esse ponto de três formas, né? Organizações que têm inovação incorporada na sua cultura, mas tem líderes que não estão alinhados com a estratégia, né? Isso aqui tem duas formas de você tratar, né? Ou esse líder ele se encaixa nessa cultura ou ele está fora, né? Um outro foco organizações que não têm governança, né? Mas têm inovação, né? Aí tem uma complexidade tremenda, né? Que aí eu posso explorar, né? Aí volta a questão da amarração de governança com inovação, né? Então, se você não tem governança, teoricamente você não tem um planejamento estratégico. Se você não tem um planejamento estratégico, você não tem a inovação, por exemplo, como um pilar desse planejamento. Então, você não desenvolveu uma visão, né? Uma visão de longo prazo para essa inovação, né? Então, não havendo essa estrutura, esse mecanismo de governança, na primeira dor da organização, o que ele tiver que fazer algum corte de orçamento, por exemplo, ele vai olhar para a inovação, né? Por exemplo, não, para um pouquinho, isso daqui não está abastecendo o meu faturamento agora, então vamos dar uma pausa nesse assunto, né? Organizações que estão olhando ao longo prazo, mesmo estando num ambiente não favorável economicamente, né? Eu não diria que eles mantêm a mesma velocidade, mas eles mantêm aquela. Não, isso daqui é importante para o futuro da organização. A gente pode reduzir aqui um pouco os investimentos, a velocidade, não, mas vamos manter esse assunto, né? Um outro ponto, em organizações que dão uma freada em inovação, são organizações que, se você analisar, elas também não têm diversidade e não têm inclusão, né? Elas não trabalham com esse tema, diversidade e inclusão, né? Eu trago foco no sentido de que todos pensam da mesma forma, né? E não tem vozes que estão dizendo, oh, não, para um pouquinho, não vamos parar a inovação, não, vamos continuar, né? Vamos continuar, que isso daqui é importante, está amarrado com o planejamento estratégico, isso daqui é a perennização do negócio, é o futuro, né? Organizações também que têm essa característica que você trouxe na pergunta volta para o foco do desenvolvimento de pessoas, né? O tema não está bem tratado, o tema não está bem diluído, né? Desde a alta administração até a base, né? Então, não faz parte da cultura, não faz parte do processo educacional e desenvolvimento da organização, né? Então, na primeira dor de cabeça, vai ser colocado de lado, né? Um outro ponto, pode ser até ser polêmico, até porque eu não vejo isso no ambiente de inovação propriamente dito, eu vejo no ambiente de melhoria contínua, de processos de programa de boa ideia, é justamente o incentivo do ponto de vista de remuneração para a inovação, né?
a premiação para processos de inovação, né? Se não tem isso também, enfim, o processo não vai para frente, né? E aí o último ponto, a gente já falou, que é a questão da fomentação de alianças e de parcerias, né? Para poder amortizar, né, alguma dor de cabeça que a organização tem ao longo do desenvolvimento da inovação. Então, mas basicamente, né, vai estar atrelado com cultura, com desenvolvimento de pessoas, educação de pessoas e a estratégia do negócio, né? Organizações que sem esse foco, na primeira dor de cabeça, ele vai abafar a inovação. Você me permite dar uma temperatura da tua leitura? O mercado está mais para maduro nessa hora de falar de o primeiro vento ali muda tudo, né? O foco é no imediatismo, ou a gente está muito cru ou está no meio do caminho? O que é teu palpite aqui, ou tua percepção, na verdade, de mercado, que você lida com muitas empresas e conselheiros? Aham, perfeito. É a primeira visão. Infelizmente, no aperto, vamos tirar o pé. Infelizmente, é a primeira visão, né? Olhando todo, tá ok, Gui? Né? Se a gente Claro. estratificar, né, empresas listadas na bolsa ou grandes conglomerados familiares, tal, os comportamentos são diferentes, né? Mas a distribuição das empresas no Brasil, ela tá, a grande maioria. Vamos lá, para você ter uma ideia, são milhões de empresas no Brasil, de pequenas, médias e grandes, né? Na Bolsa, são 475 empresas. Né? Então, quer dizer, o mundo está fora da Bolsa. Né? E aí, quando você, num ambiente onde a coisa aperta, só olhando para quem está na Bolsa, você percebe, né, que a turma tira um pouco o pé, né, nas questões de inovação. Né? Eu sou da política de que não deve ser tirado. Né? Se você precisar fazer algum ajuste, ajusta, mas mantém, mantém o foco naquele assunto, né? E havendo uma condição econômica mais favorável, você acelera e tenta recuperar aquilo que ficou para trás. Né? Sempre com qual foco? Na perenização do negócio. Né? Maravilha. Aliás, vou aproveitar então a tua resposta aqui. Vou lançar para o pessoal a primeira enquete. Vou continuar convidando vocês a mandarem perguntas aqui para o Yuri e para eu ajudarem vocês a responderem. Mas a gente queria que vocês respondessem a mesma pergunta, né? Qual que é o nível de que vocês entendem, né? Como que está o nível de governança para a inovação na empresa de vocês? Estão maduras, estão bem estruturados, estão zelando, né, por uma agenda de inovação que está garantindo para a executiva governança, mas mais uma estratégia, mais indo para a parte de execução efetiva, né, tentando achar um caminho. Estamos com bastante governança, muito assunto é falado lá em cima, mas de alguma maneira pouca a execução, né? A gente fala muito, mas talvez não consegue agir ou tá talvez cru ainda nos dois pontos. Queria ver aqui o que o nosso público está falando para nós aqui. Ó, tá Eu vou bem aproveitar um equilibrado, né? momento, Achei. Gui. Por favor. Enquanto a turma responde aí, Cat, eu vou responder o Fernando, né? Que ele perguntou, né? Vamos lá, né? Ele falou Qual a conhecido razão Headhunter, para essas né? pessoas, né? Que está falando aqui bastante sobre a gente estava falando sobre a agenda SG, a dificuldade talvez de Uhum, encontrar pessoas que consigam defender essa agenda, né? Estamos no contexto uhum. todo mais amplo aqui, né? Como a governança e inovação estão colaborando. Qual que é a dificuldade, né? Então está perguntando aqui a razão para ser tão difícil encontrar pessoas que falem com propriedade, né? O que você acha, Yuri? Então, esse é o ponto. Né? É difícil você encontrar uma pessoa que fala do E, do S e do G. Né? É relativamente simples você encontrar uma pessoa que seja capaz de falar do E e do S. Né? Mas o que é mais comum? Especialistas no E, no S e no G. Né? Num conselho que eu trabalho, nós temos uma conselheira focada no E e no S. Né? E eu, como conselheiro, focado no G. Okay? Ah, legal. É o que eu falei na conversa aqui, né? São temas muito Impossível saber de grandes, tudo, né? né?
Impossível saber de tudo, né? Grandes organizações, né? Eles não têm o ESG encapsulado num único departamento, né? As três letrinhas elas estão distribuídas, né? O que tem é um departamento que acaba determinando as políticas para essas três letrinhas, né? Mas a operação das três letrinhas elas estão distribuídas em vários departamentos da organização, né? Então, realmente é muito difícil, né? E a estratégia que a gente adota é sempre tentando dividir as letras ou em três ou em duas pessoas. Que legal. Olha só, a nossa enquete, que 35 pessoas responderam aqui para a gente, tá mais ou menos equilibrado, mas as percepções aqui é mais maduros ou então mais iniciantes, e o outro um terço aqui está dividido entre meio do caminho ali, né? É interessante você ter comentado dessa, talvez a dificuldade, né, de ter mais diversidade dentro da governança corporativa, talvez ele explicite bem esse meio do caminho aqui que a gente está falando, e talvez até o iniciante, né? Trazer as pessoas que já entendem, digamos assim, demais daquela mesma indústria ou demais daquela mesma empresa por muito tempo, você acaba ficando míope, né, para o que tem de novo e como se movimentar rápido, né? Parece que fica preso a um legado, né? Que a empresa foi inovadora em algum momento e por isso ela vai continuar sendo, né? E isso acaba sendo um grande perigo aí, né, para a perenização. É verdade. Daí a razão da questão da diversidade e inclusão e da questão das associações, né? São visões de fora, né? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei 20 anos na Embraer, então a minha rede de relacionamento era de fabricantes de aeronave ou partes de aeronave, né? Porque você, enquanto executivo, qual que é o teu foco? Eu trabalho nessa organização, né? Então você constrói a sua rede dentro dessa organização. Quando eu saí daquele ambiente, eu tive que construir outra rede, até porque agora eu trabalho com conselho, eu tive que construir uma rede de conselheiros, né? Mas voltando para o ponto, o que eu falava naquela época? Eu só falava de avião, né? Só falava de partes de avião, né? Então, do ponto de vista de diversidade, era uma diversidade muito baixa, né? Tanto de assunto quanto de rede de relacionamento, né? Então, é bom trazer. Quando eu falo de diversidade, Guia, que é um outro ponto também, né? A gente pode ver de duas formas, né? Tem a diversidade estrutural, né? Que a gente está falando de gênero, de raça, de cor, de nível de educação, coisa e tal, né? Mas o que eu vejo como mais importante é a diversidade de pensamento, né? É a capacidade de, num diálogo, né, você ouvir uma voz contrária, né, ou uma voz ligeiramente contrária daquilo que você está conversando. Que isso é muito saudável. Eu acho interessante que você está puxando esse gancho, digamos, mais pensando em indivíduos, colaborando Uhum, com uma parte que é mais de processos de inovação, né? Falando muito de um olhar mais empático, né? De soluções mais centradas no ser humano, né? Mais centrada no cliente, né? Como se fala bastante hoje. E uhum, muitas vezes tem essa dificuldade de ouvir exatamente o cliente ou o mercado, porque a mentalidade é muito parecida dentro da companhia, e daí quando a gente ouve o diferente fora, fala, não, mas eu conheço o produto, eu faço isso há tanto tempo, né? E ele é um uhum, sucesso, e a minha marca, e daí a gente se apega a premissas de um pensamento mais limitado mesmo, né? De uma dificuldade de ouvir opiniões divergentes. E também como processo, se for puxar lá design centrado no ser humano, a gente vai sempre buscar muito de buscar cenários análogos, né? Ou buscar referências em outros segmentos, justamente para não ficar como o médico busca a melhor solução, não. Como um profissional de outra área, né? O cara da aviação, o cara do varejo, uhum, como ele olha para esse tipo de problema, ou de necessidade, não obviamente para, por exemplo, a área médica, mas se o problema uhum. é rapidez nos processos, se o problema é percepção de valor do outro lado, ou se sentir bem acolhido, como outras indústrias trabalham com isso. Então, talvez não seja falta de, digamos assim, de método, e nem de assunto, de forma, né, de aculturar as empresas. Talvez esteja faltando outras coisas, né? É, e eu queria, talvez pegando esse gancho aqui, entrar numa Uhum. próxima pergunta. A gente já volta aqui, inclusive, para as perguntas aqui do chat. O Fernando colocou mais coisas, tem uma do Carlos também. A gente falou então que
talvez tenham alguns gaps, né, dentro das empresas, mas a questão da cultura acho que chamou bastante atenção, né? Um gap Uhum. de diversidade de pensamentos e na execução mesmo dessa estratégia a partir de uma cultura como base, né? Como fundamento. O Uhum. que pode ser feito no âmbito da governança corporativa para mexer exatamente essa cultura, né? É muito comum a gente lidar aqui com empresas que às vezes está discutindo, por exemplo, quero lidar com tecnologias exponenciais, estou querendo Uhum. digitalizar, transformar o meu negócio digitalmente. Mas na hora que você vai para fazer os testes, às vezes cara, 5, 10 mil reais de uma prova de conceito e vira um grande dilema na empresa, tem que aprovar com, cara, 10 pessoas dentro do negócio. E que não faz sentido porque a Alicia está justamente no ambiente de alta experimentação, né? Como que eu vou usar aqui inteligência artificial generativa? Ixi, peraí, que eu tenho que aprovar com o presidente do conselho de Uhum. administração se a gente vai querer mexer com isso. Então, não parece ser uma questão do processo decisório, parece ser uma questão cultural mesmo, né? Como Uhum. que a governança ajuda nessa hora? Boa, nossa, aqui você deu uma avenida para a gente poder trabalhar, né? É, a- um conselho ele tem uma agenda anual, né? Ele tem assuntos que ele vai tratar com uma certa periodicidade, né? Pode ser mensal, bimestral, trimestral, 2 vezes por ano e coisa e tal, né? Então, por exemplo, planejamento estratégico é algo que é tratado tal como o orçamento, né, está lá nos últimos 3 meses do ano. Né? A gestão de risco ela é tratada 2 vezes por ano. Né? São as minhas sugestões, né, da forma com que eu trabalho em conselhos. Né? Inclusive, hoje, na reunião de hoje, a gente deu uma revisão, né, no mapa de riscos da organização. Né? E como a gente já está muito ambientado já com essa rotina, né, a gente já começou a fazer as amarrações com o plano estratégico para poder saber se esse risco ainda faz sentido ou não, se o nível desse risco faz sentido ou não. Né? E a questão da cultura, e não só a questão da cultura, mas a questão dos valores, missão e visão da organização, esses dois temas, eles são tratados no conselho também. Né? Do ponto de vista, se não tem, a organização tem que ter, e se tem, esse objeto tem que ser revisado, né, anualmente. Né? Claro que se a gente entrar nas questões de cultura, a gente vai encontrar discussões de que cultura não muda, e se muda muito devagarzinho, coisa e tal, mas eu tenho muita experiência em organizações que eu trabalhei que o CEO ele é um grande drive da cultura da organização. Né? Ele Conta toca o mais bumbo sobre da isso. cultura da organização. Né? Então, enfim, ele pode melhorar ou pode piorar a cultura da organização. Né? No senso de que quando ele piora, normalmente não vai durar muito tempo, porque a organização percebe que a cultura está mudando e está mudando para pior. Né? Então, trazendo para o ponto, né, que você comentou, né, uma vez que você tem um planejamento estratégico que visa a inovação, que você tem uma cultura que abarca, né, que absorve a questão da inovação dentro da organização, né, você tem os elementos necessários para avançar com isso, né, sem dúvida nenhuma, né, você vai longe com esse assunto, né. Eu não sei se esses dois pontos que eu trouxe ele complementa, porque eu me lembro que você trouxe uma outra variável nessa discussão que eu não anotei aqui. Não, ele faz total sentido, né? A gente está falando Uhum. bastante de aprovar coisas para defender a cultura, Lembrei. os processos de inovação, os projetos, na verdade, de inovação, não o processo em si, e como que isso perpassa, né, a empresa, né? Eu tenho que realmente chegar até lá em cima ou não, isso tem mais a ver com cultura ou com o processo em si, né? Perfeito. Aqui, de novo, tem um elemento estratégico, né? Organizações, elas até para que se dê flexibilidade nos processos orçamentários de tomar decisão de inovação, eles tratam esse departamento meio que fora. Eu não vou chamar de spin-off, porque não é necessariamente uma spin-off até então. Pode se tornar uma spin-off. Vou dar o exemplo da Embraer, né? A IVE, né? Os eVTOLs,
é um produto embrionário do planejamento estratégico da companhia, né, que quando, né, viu-se que era necessário tirar de dentro da organização e ser uma companhia própria, foi feito o spin-off. Né? Hoje é uma empresa que vale tanto quanto vale a Embraer, né? No mercado acionário. Né? Então, organizações, o que elas fazem, né? Até para dar flexibilidade para a inovação? Elas tratam ali como um departamento que tem o seu orçamento próprio, tem os seus processos de tomada de decisão próprio, né? E que só reportam para o conselho, né, se aquilo que foi planejado está acontecendo. Né? Então, essa figura de que, pô, eu preciso aprovar R$ 10.000 para poder fazer um teste XPTO. Nesse tipo de organização não vai ser um problema, porque esse assunto está dentro daquela organização. Né? A única obrigação, do ponto de vista de governança, é essa organização reportar para o conselho se ela está andando de acordo com o plano, né? Do ponto de vista de orçamento. Né? E é claro também, né? Se está se comportando do ponto de vista ético, do ponto de vista de compliance, né, dentro da cultura da organização. Tá? Então, vida própria dentro da organização, né, com maior flexibilidade. Muito legal isso, porque no fim é quase que inevitável, né? Se você está trabalhando num ambiente realmente para experimentar coisas novas, você seguir os mesmos protocolos do dia a dia corporativo, né? Das coisas que já estão andando, do famoso business as usual, né? Uhum, Meio que fazer as iniciativas de inovação nascerem mortas, né? Ou a não ser que você esteja uhum, realmente falando daquele universo que você colocou bem aí ao longo da nossa do nossa live aqui sobre uhum, melhoria contínua, né? Então, lugares uhum, que a empresa já está acostumada a trabalhar e melhorar. Agora, se for no algo que você está criando novas propostas de valor, quando está pensando em coisas mais de transformação do mercado, que acho que é um bom exemplo aí o processo todo da Embraer X, que tem a IVE, né, que foi incubada ali, e de repente faz sim exatamente. efetivamente um spin-off, Uhum, pensando literalmente o futuro da mobilidade e daí não é só aérea, né? No fim, é mobilidade urbana como um todo. uhum, Então tem um peso de disruptura grande, não dá para colocar isso debaixo da mesma decisão sobre como vai fazer a manutenção da asa do avião, né? uhum, E como vai fazer a junção ou não com a Boeing, toda aquela uhum, história que teve uhum, anteriormente, não dá para estar sujeito uhum. a esse tipo de variável, né? Muito Principalmente, legal. Gui, porque os ambientes são diferentes. Né? O ambiente de uma organização que já está com o seu produto em série, né? E está entregando para o cliente, ela tem um ritmo. Né? O ritmo do ambiente inovador é outro completamente. Então, você precisa separar mesmo, né? Para que não haja Uhum. contaminação. É bom, a sugestão é separar. Né? Talvez eu me coloco de forma errada quando eu afirmo, né? Porque a gente pode ter casos de sucesso, né, que eu desconheço, né? Mas a sugestão é sempre separar mesmo para ter esses ambientes desconectados, né, e vivendo com suas vidas próprias. Muito legal. Vou pegar esse gancho para a gente falar mais dele já já, mas o Adolfo mandou uma outra questão aqui para a gente que eu achei oportuno, dado que você colocou sobre necessidade, né, de trabalhar Uhum, a governança também com um olhar de inovação, mas baseando muito na questão financeira, né? No fim, as empresas precisam se sustentar e se experienciar, uhum, não só do ponto de vista de visão do valor que elas geram para o mercado, mas do ponto de vista econômico para as próprias instituições. E ele colocou uhum, um ponto que eu acho oportuno de você explorar dentro do que a gente tem comentado, né? As empresas brasileiras familiares estão buscando a governança efetiva em seus negócios para crescimento sustentável, mudança cultural, ou é mais para conseguir uma melhor alavancagem financeira, dado o nosso cenário econômico? Eu achei ótima provocação e acho que você vai ter bons inputs de como explorar o assunto, né? Porque é óbvio que tem um momento específico que a gente está vivendo, mas a governança ela vai para além desse momento específico, né? uhum. Perfeito. Ele tocou na minha dissertação de mestrado, né? Diretamente, né? A minha dissertação, eu tento provar os 13 motivadores para uma organização adotar governança corporativa, né? E eu faço a amarração dos motivadores com os mecanismos, né? Que eu sou engenheiro, né? Não sei se eu falei aí
na minha introdução. Então, o engenheiro ele é meio quadradinho, ele precisa, né, ter as direções. Né? Então, eu faço essa amarração dos motivadores com os mecanismos. Né? A obtenção de financiamento a taxa de juros mais adequada, né, mais vantajosa, ela é um dos motivadores comprovados na literatura e está na minha pesquisa. A fase que eu estou agora é justamente perguntar para os tomadores de decisão. Então, eu rodei uma pesquisa em 650 pessoas, tomadores de decisão, para que eles possam priorizar, né, dentro desses motivadores, né, qual que é o mais importante ou não. E até então, o resultado é que ele não é o mais importante de governança. Né? Obter financiamento a taxa de juros mais atrativas não é o que me motiva ou que me impulsiona a adotar a governança corporativa. No ambiente de empresas familiares, no Brasil, o que aparece de patente é o processo sucessório. Né? Processo sucessório no sentido, Gui, nós estamos na primeira geração, como perpetuar a minha organização e passar para a segunda geração, terceira e assim por diante. Né? Lembra, né? Organizações começam com uma pessoa, com 2 sócios ou mais, né? E esses sócios, ou essa pessoa, ela casa, tem filhos, esses filhos eles acabam trabalhando na organização, né? E essa organização, que antes era 100% de uma pessoa ou 50% de uma pessoa, ela acabam diluindo as suas cotas. Né? Então, o processo sucessório precisa ser definido, né, para que a gente tenha a perpetuidade, né, e não a mortalidade, né, dessas organizações. Né? Do ponto de vista estatístico, as empresas brasileiras elas não passam da segunda 75% das empresas não passam da segunda. Né? Não quer dizer que elas morrem, tá, okay? Elas podem, inclusive, passar por um processo de merger acquisition. Né? E um dos fatores de merger acquisition vem da geração seguinte, né? Que eu não quero assumir a empresa, eu não fui educado para assumir a empresa, ou a empresa sempre foi um objeto de dor de cabeça dentro de casa, porque o patriarca ou a matriarca traz o assunto para o almoço de domingo, e assim por diante. Então, o processo sucessório é o que aparece de mais latente, né, no desenvolvimento de governança de empresas familiares. Muito interessante isso. Eu, pegando talvez esse gancho, uma coisa que eu percebo quando eu estou lidando com as empresas, como você falou aí de capital fechado, que o processo decisório acaba sendo muito de, tá bom, agora de alguma maneira eu vou herdar um negócio e qual é o meu propósito ligado a esse negócio? Porque tem uma questão de formação, né, digamos, técnica, acadêmica, né? Ok, a minha trajetória profissional rumou para que eu toque o negócio da família, mas em muitos casos tem um alinhamento mesmo se aquilo é algo que ressoa para mim, né? É o tipo de mercado, de atuação que eu gostaria de ter e qual a visão que eu trago para esse negócio, né? Uhum. Quase como você é o novo fundador e agora você tem que pensar para onde vai esse negócio. E é quase que um paralelo que eu faço para as empresas de capital fechado, aberto, desculpa, Uhum. que o fato de você ter uns acionistas diluídos, né, assim, entre um grupo maior lá dentro do conselho de administração, não necessariamente você traz essa visão do fundador, e que, como eu trabalho muito com startups, a visão do fundador é quase a visão e a participação do fundador, né? São, Uhum. se não o principal, mas um dos top 3 fatores de sucesso de startups no mundo todo, né? Qualquer empresa que a gente vá listar aqui, do Airbnb, das iniciativas do Elon Musk, toda a polêmica fora aí do Twitter com X, Uhum. assim, são casos em que você evoca a figura do fundador, e daí quando leva para esses conselhos, seja por problema sucessório, seja por uma talvez descaracterização, né, desse sentimento de dono, né, de o que essa pessoa tem como visão de futuro, é fácil de você desviar de um senso de como a inovação está sustentando essa visão, porque no fim, né, se ninguém Uhum. sabe se vai continuar na companhia, né, como herança da empresa, da família, seja do ponto de vista de mandato, porque é uma empresa de capital aberto e Uhum. daí tem outras questões ali em jogo, eu percebo que é fácil de alguma maneira ser colocado não só pela uma vantagem de cuidar de inovação, deixa ela apartada, né, para não ter os riscos, mas ela fica realmente apartada porque eu não consigo olhar para ela com pragmatismo. Se eu deixasse quase com Uhum. uma camisa de dono,
Ele falou, não, cara, isso aqui está muito claro, a gente tem que ir para tal lugar, independente dos contragostos que vai trazer isso, né? Acho que o caso, usando aí o Elon Musk, que tem aparecido muito na mídia por motivos positivos ou não, né? Assim, mas acho que ele é uma figura que exemplifica muito isso, né? A trajetória Uhum. profissional nas empreitadas que ele fez cara, por que que você vai mexer no setor de pagamentos, né? Online, lá com o PayPal, depois com a Tesla, daí vai falar SpaceX, e daí parece que assim, nossa, mas dificilmente alguém faria negócios tão disruptivos de lançar foguete, difícil alguém se proporia a reinventar o Uhum. veículo a partir de uma matriz elétrica e autônoma, estando no ambiente familiar, né, de herança, ou então Uhum. estando numa empresa de capital fechado, porque você tem muitas outras coisas para, digamos assim, se preocupar ou desviar o norte, né? Uhum. É, e daí o mundo das startups talvez ele evoque muito isso, né? Olha, o empreendedor, né? A visão desse cara, né? O quanto ele leva aquilo adiante, meio que a ferro e fogo. É, Ó, é, da nossa experiência, a visão do fundador é uma visão que tem que ser respeitada, né? Vamos partir do princípio, né, que ele montou aquela organização está viva até hoje, da forma com que ele entende que foi correta, né? A partir do momento que essa organização tem um conselho, né, o conselho ele ganha uma variável extremamente importante, que é a variável da mediação, né? O mediar a visão, os desejos do fundador face ao que foi definido como planejamento estratégico, justamente para evitar essas viradas, né, essas abruptas, né, de direcionamento, né, que você trouxe a questão do Elon, né? É, o conselho tem essa função de que, olha, apesar dos seus desejos, né, a gente tem um direcionamento estratégico aqui. Então, isso que você está trazendo não tá alinhado. Né? Então, nós precisamos tomar uma decisão aqui. Né? Vamos mudar o direcionamento estratégico ou nós vamos te convencer a voltar para o direcionamento estratégico? Né? Ou até fazer essas coisas que você está imaginando fazer num outro ambiente, numa outra organização, né? sim. Enfim. Né? Mas o fundador é um elemento que precisa ser respeitado no ambiente, né? da governança. Maravilha. Estamos caminhando para os minutos finais. A gente ainda tem algumas questões que a gente gostaria de trabalhar. Vou convidar todo mundo a fazer mais algumas perguntas, porque vou separar uns minutinhos para a gente falar sobre elas, né? Inclusive, porque a gente quer tocar exatamente nessa parte das iniciativas. O Fernando já tinha deixado uma pergunta. Antes da gente ir para isso, daí já indo um pouco mais, já que a gente foi, de alguma maneira, migrando dos conceitos de governança, passou um pouco pelo papel dela para as instituições, naturalmente a gente já está entrando nos indivíduos, né, que estão à frente dessas Uhum. organizações. É, por mais, e eu ouço bastante isso, né, o mercado amadureceu no tema de inovação, né, e a minha percepção de como isso é executado na vida real nas empresas é que não amadureceu tanto assim. Talvez elas ouviram falar mais, elas têm um pouco mais de linguajar sobre inovação e Uhum. tecnologias, mas não necessariamente isso se reflete em uma linha de investimentos, né, já que você falou da questão financeira, ou uma cultura que realmente permita a empresa inovar. Queria que você explorasse um pouco esse assunto, assim, por que que ainda então na liderança executiva e mesmo nos conselhos ainda tem pessoas, né, indivíduos mesmo, que talvez desconfiem, né? Inovação, será que é isso mesmo? Será que a gente precisa disso? Que carga que a gente dá nisso? Boa, né? A gente tateou um pouco desse ponto, né, na conversa, né, Gui? É, esse elemento refratário, né? Vamos dizer, né? Aí eu já chamo do refratário a mudança, né? Porque apesar de que inovação está muito atrelado com mudança, né? Mas esse elemento refratário à mudança, ele precisa voltar a se encaixar na cultura da organização, né? Considerando que essa organização que nós estamos falando, né, é uma organização que tem uma cultura voltada para a inovação, né? E se esse elemento é um elemento que ocupa uma posição de liderança, pior ficará o desenvolvimento dos processos de inovação, né? Porque ele sempre vai estar fazendo um contraponto, vai estar trazendo uma barreira para o desenvolvimento dessa inovação dentro da organização, né? O mesmo
pode ser aplicado quando você está num ambiente de conselho, né? Você imagina um conselho onde você não tem um elemento que domine o assunto, né? Inovação, um elemento que domine o assunto de transformação tecnológica, né? Serão assuntos que não serão provocados dentro das reuniões de conselho, né? Dentro da pauta anual do conselho, né? Pela nossa experiência, o, um conselheiro com domínio em finanças é um conselheiro que tem cadeira no board. Okay? Um conselheiro com domínio de recursos humanos já foi um conselheiro com cadeira no board, garantida no board. Né? Hoje, o que se prega, né, o que se busca é que todos os conselheiros tenham um mínimo conhecimento de recursos humanos, né? Porque é uma métrica imensa, né? É um assunto imenso dentro do conselho. Né? Mas, enfim, é uma figura também muito fácil de encontrar em conselhos, que domina recursos humanos, que domina financeiro. A terceira figura é a figura da tecnologia. Né? E sobre a figura da tecnologia, você descarrega a questão da transformação tecnológica das questões de inovação. Né? Descarrega todo nesse elemento. E o que a gente tem percebido é que as empresas têm demandado conselheiros que saibam falar de inovação, de transformação tecnológica, ou de forma profunda ou de forma superficial. Né? Se é de forma superficial, esse conselheiro ele precisa ter uma rede de relacionamento que ele possa recorrer caso o assunto se desenvolva de forma muito profunda no conselho, para poder auxiliar no processo de decisão ou nos processos de auxílio de direção. Né? Então, voltando para o ponto, né, um conselho sem uma pessoa com essa envergadura, né, é um conselho que não vai falar de inovação. Né, e, por consequência, vai prejudicar o desenvolvimento do negócio de inovação dentro da organização. Então, Perfeito. sinceramente, são elementos que bloqueiam o desenvolvimento da inovação, são elementos que precisam ser tratados. Né? Principalmente se eles estão na função de liderança, porque ele vai prejudicar todo o processo interno dentro da organização. Né? E olha, todo mundo está falando de inovação, né? Num certo grau baixo ou alto, mas todo mundo percebe, né, que para perenizar um negócio precisa ter a componente de inovação. Uhum. Em cima disso, eu até vou deixar aqui, enquanto a gente faz responde aqui a última pergunta do pessoal, eu vou deixar uma enquete que vai dialogar justo com isso para o pessoal também se posicionar, né? Como que vocês enxergam que a sua empresa está dando peso adequado para essa agenda de inovação? Está dando muito? Está mais num senso de propósito, mas pouco na execução? Está mais pouco no propósito e bastante na execução? Tamir já vai lançar aqui para vocês. Enquanto isso, não vou deixar o Fernando aqui sem resposta alguma, né? A gente acabou tateando o assunto de outras maneiras, aí vai aparecer para vocês uma pop-up aqui para vocês responderem enquanto isso. Que era o seguinte: sua percepção sobre o que as empresas têm feito aqui de venture builders, né, aceleradoras, os tipos de iniciativa, né? Quando que elas vão ser tratadas para atender às necessidades da empresa, né? Acho que você comentou algum exemplo da Embraer, né? Então, de fato, Uhum. fez um spin-off formal, né? E tocou um negócio apartado. Como que isso, de alguma maneira, dialoga com os conselhos, né? Perfeito, né? Assim, até onde eu conheço, né, dessas organizações, elas são aceleradoras, né? Ou são ambientes que monetizados, né? Que vão acelerar aí de forma financeira o desenvolvimento de projetos inovadores, né? Então, é um pouco diferente quando a gente fala de organizações, né, grandes organizações, que têm departamentos de inovação incorporados. Eu acho que são elementos um pouco distintos. Né? Vou dar um gancho aqui de um exemplo em São José dos Campos, o Parque Tecnológico. Né? Então, o Parque Tecnológico é uma iniciativa da municipalidade, né? Que visa desenvolver inovação. Né?
Bom, São José dos Campos é a cidade mais tecnológica no país, né? Ela tem uma certificação, né? E que de fato vivi lá há muitos anos, é uma cidade maravilhosa, né? Hoje moro perto, moro em Taubaté, estou do ladinho aqui, mas é uma cidade maravilhosa, né? O Parque Tecnológico, ele tem todo o ciclo de desenvolvimento de uma startup, desde a ideação até a entrega do produto, né? E tem orbitando esse ambiente de startup, as grandes empresas nacionais, né, que inclusive o metrô de São Paulo, né, está lá, trazendo as suas dores, né, relacionadas à inovação e lançando para startups poderem resolver. Né? Então, tá vendo? Isso aqui é um outro ambiente de inovação também. Né? E como que, especificamente no ponto, né, que o Fernando traz. Como que governança influencia esse ponto, né, daquele que ele trouxe as perguntas. Essas organizações que são financiadoras ou que são aceleradoras, né, teoricamente elas têm um conselho por trás disso, né? Não necessariamente as startups terão, tá? A governança em startups, elas iniciam no ambiente da mentoria, né? Mentoria do ideador, né, no desenvolvimento do negócio. Elas não têm estrutura para ter governança, propriamente dito, né? Mas elas começam com um mentor. No desenvolvimento dessa startup, no crescimento dessa startup, aí sim que vai surgir um conselho, né? E aí fica uma dica, né? É bom montar um conselho consultivo, porque se essa startup mira abrir o capital, né, esse conselho consultivo vai poder ajudar na moldagem dessa organização para poder abrir o capital. No que abre o capital, esse conselho consultivo ele vira um conselho deliberativo, um conselho de administração. Tá? Então, assim, eu acabei navegando por uns outros pontos, né? Mas especificamente no que o Fernando traz, eu vejo que a governança ela está nesses órgãos financiadores, né, propriamente dito. E nas startups, né, essas pessoas que trabalham, elas têm alguma noção, alguma experiência de governança, eles acabam atuando como mentores nessas startups. Maravilha. Já estouramos um pouquinho do nosso tempo aqui, já de antemão já quero agradecer todo mundo que acompanhou conosco. Encerramos aqui também a segunda enquete para vocês já terem a visão do resultado. Eu vou passar para o Yuri fazer as considerações finais. Acho que é legal falamos tanto aqui de uma agenda que ainda tem bastante caminho, né, para ser percorrido de governança e de como ela dialoga com inovação. E muita gente colocou que talvez as empresas ainda estão buscando, né, esse estado da arte, né, dessas duas coisas. Então, qual que seria a tua recomendação ali de como fazer isso como alta liderança e como times de inovação? Enquanto isso, eu peço para o pessoal clicar aqui no chat para avaliar como foi o nosso evento. Tem o link aqui para vocês. Bacana. Sendo bem sucinto, a minha sugestão, o Gui, organizações que visam inovação tenham governança, né? Porque governança é um ambiente organizador, né? É um ambiente moderador, né, de vários processos dentro da organização, né? É, Aí eu não estou falando só especificamente de inovação, mas você pode falar de outros temas, né? Outros temas sem governança, você não tem um elemento que possa harmonizar todos essas estratégias dentro da organização, né? Então, por isso que eu defendo, né, a amarração de inovação com governança, né, e governança como um grande catalisador, né, do desenvolvimento de inovação das organizações, né? Então, essa é a minha dica final, né? E a dica de parceria dos dois temas aí, né, para os inovadores. Muito bom. Cara, quero te agradecer demais aqui pelas contribuições. Foi excelente. Assunto muito, muito pertinente. A gente vê como muita gente que tem lidado com inovação nas empresas tem sofrido para as coisas darem uma continuidade, né? E eu acho que isso dialoga brilhantemente aqui na tua fala com a agenda principal de governança, que é justamente dar essa continuidade no negócio como um todo, né? Daí os processos, as pessoas, as iniciativas estão todas ali entrelaçadas. Obrigado demais aqui, parabéns pelo trabalho que vocês têm executado ali no Celint. Inclusive, já
avisando aqui a galera, a gente vai ter alguns eventos que a Liga vai promover nas próximas semanas e vou destacar um deles, a gente vai comunicar para vocês todos eles, né? Semana que vem vai ter live falando sobre inovação na logística, depois cultura, empreendedorismo, e em particular a gente vai estar juntos aqui de novo, Celint Liga e a Data Makers, no dia 31, já quero fazer um reforço em particular desse dia, em que a gente vai apresentar resultados de uma pesquisa só com alta liderança, sobre diversidade, equidade e inclusão, que também é uma agenda quentíssima aí para as empresas. Primeiro assunto que foi feito, né, a primeira pesquisa foi sobre ESG, que a gente já tratou aqui. Então, quero convidar todo mundo já a salvar sua agenda, dia 31 às 10 horas, que a gente em breve vai mandar o link para inscrições. Muitíssimo obrigado, Yuri. Mais sucesso aí na trajetória de vocês, que a gente possa, de fato, transformar as empresas através da governança e da inovação. Eu que agradeço o convite, super feliz aí de atendê-los. E sempre disponível para vocês, Gui. Maravilha. Gente, uma ótima semana para vocês. Mantemos todos ligados aqui. Um abraço.